Depois da derrota pesada do jogo de ontem, a Arrascaeta desabafou e soltou críticas para o time do Flamengo e para o rendimento que o time está entregando nos últimos jogos. Ontem, para quem não sabe, o Flamengo jogou pela final da Recopa contra o Lanús, no estádio do Lanús, perdeu de 1-0 e a questão em si nem é o resultado, mas sim o acúmulo de derrotas que o Flamengo tem sofrido no início dessa temporada. A gente vai debater aqui o que o Arrascaeta falou e sobre a situação do Flamengo, entender se realmente o Flamengo está em crise ou se não está, se é apenas um problema de início de temporada, falta de ritmo, enfim. Mas antes, vou te convidar para você se inscrever no nosso canal. A gente está com o objetivo de chegar em 400 inscritos. Em pouco mais de um mês de criação do nosso canal, a gente já tem 360, beleza? Então, todo dia a gente comenta notícias, a gente fala sobre jogadores brasileiros que jogam na Europa, futebol brasileiro, futebol europeu como um todo, enfim, sem enrolação, bora pro vídeo. O Flamengo sofreu ontem mais uma derrota pesada. O Flamengo perdeu na estreia do Brasileirão, o Flamengo já perdeu pro Fluminense de virada no Campeonato Carioca e tem encontrado dificuldades para ganhar alguns jogos, né? O que é bem diferente do ano passado. No ano passado o Flamengo conseguiu fazer mais uma marca histórica, ganhou o Brasileirão, ganhou Libertadores, tudo no mesmo ano, e esse ano não consegue engrenar. E a gente vai tentar entender os principais motivos dessa crise que o Flamengo está atravessando. O Arrascaeta, logo após o jogo, ele deu uma entrevista bem pesada, na minha opinião, criticando o time do Flamengo como um todo. Esse ano o Arrascaeta só conseguiu fazer apenas um gol, né? Bem diferente da temporada passada, que ele teve a temporada mais artilheira dele, tava até com um problema ali de renovação de contrato. Tem uma entrevista que ele falou recentemente pro Diego, né? O Diego agora tem um podcast, o ex-jogador do Flamengo, e nessa entrevista ele falou que a diretoria tava com dúvida, né? Se renovava ou não o contrato dele. Ele até fez um gol contra o Bahia como forma de protesto, colocou as mãos na orelha para protestar contra a diretoria. E esse ano, depois daquela temporada mágica que o Arrascaeta teve no ano passado, esse ano o Arrascaeta tá jogando bem abaixo. Teve apenas um gol nesse campeonato, né, nessa temporada, que foi contra o Internacional, e só contra o Internacional ele jogou os 90 minutos, até agora não conseguiu jogar um jogo inteiro. E aí, logo após a partida de ontem, ele fez um desabafo, né? Falou que tudo tem que melhorar, que as coisas não estão como deveriam ser no Flamengo. Citou até a questão do elenco, né? Que o Flamengo tem um elenco numeroso. Enfim, de certa forma eu concordo com ele. O Flamengo, ele tem um elenco que não é para estar sofrendo tanto como está sofrendo nesse início de temporada. Eu reconheço que o início de temporada realmente é mais difícil, mas se a gente for comparar, o Corinthians jogou até o dia 21 de dezembro do ano passado, e o Flamengo jogou ali mais ou menos no mesmo período, né? Por conta do Mundial de Clubes. E aí o Corinthians já conseguiu voltar novamente a engrenar, conseguiu agora sua terceira vitória consecutiva. Já o Flamengo tem acumulado derrotas atrás de derrotas. Inclusive, no jogo passado entre Flamengo e Botafogo, eu acho que o Flamengo ele foi bem abaixo. O Botafogo não tem jogado muito bem, o Botafogo tá com um elenco extremamente limitado, perdeu o Danilo, perdeu vários jogadores, e mesmo assim, na minha concepção, se não fosse aquela falha do Neto, o jogo teria ido para os pênaltis, né? Então o Botafogo ele conseguiu equilibrar bastante o segundo tempo, e eu não acho que o Flamengo tenha time para jogar de igual para igual com o Botafogo. Para mim o Flamengo é para jogar bem superior ao que foi o jogo contra o Botafogo na rodada do Campeonato Carioca. E isso se repetiu no jogo de ontem, no jogo da Recopa. O Flamengo também não conseguiu dominar as ações. O Flamengo, inclusive, logo no início, tomou um gol no qual o jogador do Lanús estava impedido e realmente estava bastante à frente, mas liga o sinal de alerta, né? Liga o sinal de alerta. Campeonato Brasileiro, tem até uma frase do Guardiola: Campeonato Brasileiro se ganha nas primeiras 8 rodadas e nas 8 últimas rodadas, e o Flamengo tem deixado a desejar, na minha concepção. O Flamengo não pode ficar dando esses vacilos. Vamos ver se o Felipe Luiz acerta o time pro jogo de volta, e quando a exigência em relação ao Flamengo vem nesses primeiros jogos, se dá principalmente por conta do elenco que o Flamengo tem. O Flamengo tem 2 das 5 contratações mais caras da história do futebol brasileiro, que é o Samuel Lino, que é o Lucas Paquetá, e ainda tem um elenco recheadíssimo. O Flamengo tem 2 jogadores bons por cada posição. Então eu não acredito mais que seja só uma questão de início de temporada, de falta de ritmo, porque os outros times também estão com falta de ritmo, também estão em início de temporada. Então, na minha concepção, o Arrascaeta tá certíssimo. O Flamengo tem muito a melhorar. Na entrevista ESPN, ele deixou claro essa situação, ele se colocou no bolo, se colocou como um dos jogadores que precisam melhorar nesse início de temporada. Também espero muito mais do Lucas Paquetá, embora a gente sabe que jogador bom a gente não interdita, a gente não abandona, e eu tenho plena convicção, pode me cobrar daqui 6, 7 meses, que o Paquetá vai se tornar uma das peças principais do time do Flamengo. Ele ainda nem foi achada a posição ideal dele, a posição principal dele, mas nesse início está sendo bem difícil, está sendo bem complexo ele se firmar como um jogador importante para o time do Flamengo. Tá certo que ele fez o gol contra o Botafogo na última rodada, mas para mim ainda ficou bem aquém se comparado com o que a gente está acostumado a ver o Lucas Paquetá
tá no West Ham, na própria seleção brasileira, enfim, eu acho que essas situações elas têm que ser contornadas o quanto antes, porque, como eu falei, isso pode ter impacto no restante da temporada. Se o Flamengo, porventura, vira esse mês, né, esses próximos meses, até a pausa para a Copa do Mundo, vira em uma fase, talvez ele mande mal na fase de grupos, como mandou na temporada passada, o Flamengo se classificou em segundo, né, na Libertadores. Se o Flamengo não consegue chegar firme para os primeiros, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, pode ser que role uma crise ao longo dessa temporada, porque o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras está soberano nessa temporada, então... e com as peças que o Palmeiras tem trazido, com o John Arias, o Nino pode vir no meio do ano, eu acho que não pode deixar o Palmeiras desgarrar sem sombra de dúvida, porque o Palmeiras esse ano para mim tá um time mais completo e vai ser mais difícil de pegar o Palmeiras caso ele se desgarre do próximo pelotão e consiga alguns pontos de diferença para o segundo colocado. Então é necessário ligar o sinal de alerta, na minha concepção. Eu não sei qual a visão da maioria dos torcedores, mas se eu fosse torcedor do Flamengo, eu ligaria esse sinal de alerta, porque, como eu mencionei, a famosa frase do Guardiola, campeonato se ganha no início e no final, né? E o Flamengo precisa melhorar seu rendimento, não é nem uma questão de pontuação, não é nem uma questão de resultado, mas para mim é uma questão de rendimento, né? Como eu falei, jogar o que o Flamengo jogou contra o Botafogo, talvez contra um adversário que seja mais organizado e mais forte, não tem a mesma sorte, né, que o Pulgar teve na hora de fazer aquele gol que o Neto entregou a bola de novo na mão dele. Qual a sua opinião sobre a situação do Flamengo atualmente? Você acha que o Flamengo pode melhorar ao longo do ano? Você acha que o Flamengo bateu no teto ali, embora eu ache bem provável? Deixe sua opinião e se curtiu o modelo do vídeo, deixa o like, tamo junto, valeu!